Olá, amigos! Hoje embarcamos em uma jornada fascinante pela mitologia nórdica. Um mundo de deuses, heróis e criaturas misteriosas. A mitologia nórdica não é apenas um conjunto de lendas antigas, mas sim um universo inteiro, repleto de mistérios, a dureza da natureza do norte e a luta épica entre forças. Ela nos atrai com sua profundidade, originalidade e riqueza de histórias que permanecem relevantes até hoje. A mitologia nórdica é envolta em um mistério. Grande parte do nosso conhecimento sobre ela chegou até nós através de contos orais, que, séculos depois, foram registrados em fontes como as Edas, a Poética e a Prosaica. Mas, apesar disso, muitos detalhes permanecem por contar. Por exemplo, o que aconteceu antes da criação do mundo? Como era a vida antes da grande batalha dos deuses, o Ragnarok? Essas lacunas deixam um vasto espaço para a imaginação, inspirando criadores. Os nórdicos acreditavam que seu mundo era algo muito maior do que apenas a terra sob seus pés. Os mundos estão conectados através de Yggdrasil, a árvore da vida, cujas raízes e galhos abrangem tudo o que existe. E cada um desses mundos, Asgard, Midgard ou Jotunheim, guarda seus segredos. Até mesmo os deuses, como Odin, o Deus Supremo, pronto para sacrificar tudo em troca de conhecimento, incluindo seu próprio olho. Não é intrigante o motivo pelo qual o conhecimento era tão importante para ele? A mitologia nórdica nasceu em um ambiente onde a sobrevivência não era apenas um desafio, mas uma verdadeira luta. O clima severo, os invernos frios, as paisagens hostis, tudo isso deixou sua marca na visão de mundo dos antigos nórdicos. Seus mitos são sobre provações e lutas, não apenas contra inimigos, mas contra a própria natureza. Imagine o vento do norte batendo no seu rosto, a neve cobrindo a terra e a noite infinita, quando parece que o mundo parou. É nessas condições que nascem histórias de heróis lutando contra gigantes, monstros e até mesmo seu próprio destino. Essa dureza torna os mitos incrivelmente realistas e próximas das pessoas, pois a vida é mostrada como ela era, cheia de privações, mas ao mesmo tempo cheia de feitos heróicos. A magnitude dos mitos nórdicos impressiona a imaginação. Aqui não há detalhe sem importância. Cada evento tem significado para todo o universo. A batalha entre gigantes e deuses não é apenas um confronto de duas forças, é uma luta que define o destino do mundo. O Ragnarok não é apenas o fim, é o confronto final, após o qual a épica dos mitos se manifesta nos heróis que realizam feitos inimagináveis. Thor, lutando contra gigantes com seu martelo Mjolnir. Loki, o trapaceiro, capaz de mudar o curso dos eventos com pura astúcia. Ou Heimdall, que vigia a ponte Bifrost, pronto para ser o primeiro a encontrar o inimigo na hora final. Cada história se desenrola no contexto de eventos grandiosos. Um dragão guardando tesouros incalculáveis. O lobo gigante Fenrir, que ameaça os próprios deuses. Ou a árvore do mundo Yggdrasil, testemunhando o nascimento e a morte do universo. Nessas histórias há de tudo, do heroísmo à tragédia, da grandeza à catástrofe. E isso as torna simultaneamente majestosas e muito humanas. Não se pode esquecer que a mitologia nórdica é um reflexo da era viking e uma visão de mundo e de vida.
Para os vikings, que navegavam pelos mares, lutavam por honra, buscavam o caminho para Valhalla, a mitologia não era apenas contos, era sua religião, sua filosofia e uma forma de aceitar e explicar tudo o que acontecia ao redor. Esses mitos ensinavam a ser fortes, a aceitar o desafio do destino e a não temer a morte, pois a morte não era o fim, mas apenas uma passagem para outro mundo. Valhalla esperava aqueles que morreram heroicamente em batalha, e para os demais havia Folkvang, onde reinava a deusa Freya. Mesmo após a morte, a vida continuava, cheia de aventuras e batalhas. Hoje, a mitologia nórdica continua a inspirar. Ela nos oferece imagens de verdadeiros heróis, ensina a superar dificuldades e nos lembra que por trás de toda a escuridão existe luz. É um legado que nos conecta com o passado, mostrando que, apesar de todas as mudanças, as aspirações e os sonhos humanos permanecem eternos. Grande parte do nosso conhecimento sobre a mitologia nórdica chegou até nós através de fontes escritas, principalmente, como já mencionado, as Edas, a poética e a prosaica. Esses dois textos são considerados fundamentais para a compreensão dos mitos e lendas da antiga Escandinávia. A Edda poética, também conhecida como Edda Maior, é uma coleção de poemas antigos, registrados no século XIII, mas que remontam a tradições orais muito anteriores. Esses poemas narram os destinos de deuses e heróis, bem como o futuro Ragnarok, um evento apocalíptico que prenuncia o fim do primeiro mundo e o nascimento de um novo. Ela é repleta de enigmas e metáforas que até hoje geram debates entre os pesquisadores. A Edda prosaica, criada por Snorri Sturluson, um proeminente historiador e escritor islandês, é de certa forma um manual de mitologia. Seu objetivo não era apenas preservar os contos antigos, mas também ajudar os poetas da época a usarem imagens mitológicas em suas obras. Neste livro, os mitos são apresentados em prosa, muitas vezes com explicações e interpretações do próprio autor. Mas antes do surgimento desses textos escritos, os mitos eram transmitidos oralmente. A criação oral desempenhava um papel crucial na cultura nórdica. Os vikings e seus ancestrais não utilizavam a escrita para registrar suas lendas. Existiam os skalds, poetas e contadores de histórias que memorizavam e transmitiam as histórias de geração em geração. Esses mestres da palavra não apenas entretinham seus ouvintes, mas também cumpriam uma importante função educacional, inserindo em suas obras valores fundamentais como honra, coragem, lealdade e a busca pela glória. A tradição oral deu flexibilidade aos mitos, permitindo adicionar novos detalhes ou adaptar as histórias ao espírito da época. É graças a ela que muitos mitos foram preservados e chegaram até nós, mesmo após a cristianização da Escandinávia, quando as crenças pagãs começaram a ser substituídas por uma nova religião. Assim, a Edda poética e a Edda prosaica, juntamente com a tradição oral, criam juntas um mosaico impressionante de conhecimento sobre os mitos antigos. Essas fontes nos permitem mergulhar em um mundo enigmático, onde deuses, gigantes e mortais se entrelaçam em uma narrativa épica, repleta de sabedoria e drama. Agora, vamos passar a um dos símbolos mais vívidos e significativos da mitologia nórdica, Yggdrasil. Imagine uma árvore tão colossal que suas raízes mergulham nos abismos do mundo dos mortos e seus galhos tocam os próprios céus. Yggdrasil não é apenas uma árvore, é o eixo do universo, conectando todos os 9 mundos e criando fios invisíveis que unem tudo o que existe. Os galhos superiores da árvore se estendem até Asgard, o mundo dos Aesir,
deuses majestosos que vivem em salões que brilham em ouro. Lá, entre as nuvens, ergue-se Valhalla, um salão imenso onde os guerreiros caídos desfrutam de banquetes, aguardando a batalha final, o Ragnarok. Asgard é a personificação da força, da sabedoria e da grandeza. Abaixo, localiza-se Vanaheim, o lar dos Vanir, deuses ligados à fertilidade, magia e ciclos da natureza. É um lugar verde e próspero, onde a natureza e a magia se fundem, e a harmonia com a terra é a base de toda a existência. Em seguida, vem Midgard, o mundo dos homens. Imagine terras cercadas por um oceano sem fim, onde o gigante serpente Jormungandr circula eternamente, guardando as fronteiras deste mundo. Midgard é o centro dos acontecimentos, onde os destinos de deuses imortais se cruzam. Aqui, a vida é cheia de lutas, mas é nessa luta que nasce a força do espírito. Longe a leste se estende Jotunheim, a terra dos gigantes. É uma região árida com altas montanhas, planícies geladas e natureza indomável. Os gigantes são criaturas poderosas que simbolizam o caos e a destruição. Sua presença é importante para manter o equilíbrio. Mais adiante fica Alfheim, o lugar onde a magia se entrelaça com a luz. Este mundo é habitado por elfos claros, habilidosos em magia, beleza e sabedoria. Seu mundo é repleto de energia misteriosa, e sua ajuda muitas vezes se mostra decisiva na luta de deuses imortais. Em contrapartida, existem Nidavellir e Helheim, os mundos subterrâneos dos elfos sombrios, dwarfs e dos anões. Aqui, nas entranhas da terra, artesãos habilidosos criam artefatos mágicos, como, por exemplo, o martelo de Thor, Mjolnir, ou a lança de Odin, Gungnir. Seu trabalho permanece invisível, mas é ele que dá força aos deuses. Ainda mais abaixo se estende Niflheim, o mundo de gelo, neblina e frio eterno, o berço do caos primordial. Seu sopro frio lembra o quão frágil e preciosa é a vida. Em contraste com ele, encontra-se Muspelheim, o reino do fogo, onde reina um calor inextinguível. Lá embaixo, nas raízes de Yggdrasil, localiza-se Helheim, o reino dos mortos. Aqui reina Hel, metade bela, metade desfigurada. Seu reino é silencioso, sombrio, mas não maligno. É um lugar onde as almas encontram descanso, tornando-se parte do grande ciclo da vida e da morte. Todos esses mundos estão interligados por caminhos invisíveis, através das raízes e galhos de Yggdrasil. Eles influenciam uns aos outros, criando movimento e dinamismo constantes. Essa eterna interligação entre ordem e caos, luz e escuridão, torna a mitologia nórdica verdadeiramente viva e profunda. E Yggdrasil permanece seu coração, um símbolo de harmonia e força, mesmo diante do iminente fim do mundo, o Ragnarok. Vamos retornar ao começo e descobrir como o mundo e tudo ao seu redor surgiram. Imagine a escuridão primordial, na qual não há o menor movimento. Este é Ginnungagap, o abismo sem fundo, onde ainda não existe céu, nem terra, nem estrelas. Apenas de longe chegam o calor de Muspelheim e o vento frio de Niflheim. Onde o fogo encontra o gelo, nascem as primeiras gotas de matéria, das quais a vida em breve surgirá. Nessa vastidão vazia, surge primeiro o gigante Ymir, que personifica o caos indomável,
e de seu corpo nasce uma tribo inteira de gigantes cobertos de geada. No entanto, até mesmo uma criatura tão poderosa precisa de alimento. É então que em Ginnungagap surge a vaca Audumla. De seus úbens jorra leite sem fim, com o qual Ymir se alimenta. E a própria vaca sobrevive lambendo os blocos de gelo salgados. E dentro das pedras de gelo, gradualmente se manifesta a figura de um deus chamado Buri. Buri acaba por se parecer com um humano, mas dotado de poder divino. Ele não possui a caoticidade de Ymir. Sua essência é muito mais próxima dos futuros deuses, sábios e determinados. É Buri que se torna o progenitor de uma nova linhagem. Dele surge o filho Bor, e de Bor nascem 3 irmãos, Odin, Vili e Vé. Eles crescem em meio à vastidão infinita, mas sentem o chamado à ação. O mundo permanece em estado de caos por tempo demais, e cedo ou tarde terão que entrar em luta contra os gigantes que se proliferam do corpo de Ymir. Os irmãos entendem que enquanto a força elementar estiver no comando do mundo, não haverá ordem real. Logo, eclode a luta entre os deuses e os gigantes de gelo. O primeiro de todos, Ymir, torna-se o principal alvo dos 3 irmãos. A morte deste gigante significa não apenas a queda da força caótica, mas também a transição para um ordenamento universal. Ao matar Ymir, os irmãos realizam um ato de criação. Dos fluxos sangrentos do gigante nascem os oceanos e os rios. De sua carne densa forma-se a terra, e o esqueleto se transforma nas montanhas que circundam a nova realidade. Os longos cabelos de Ymir cobrem a terra ainda jovem, com florestas e gramíneas. E o crânio, erguendo-se ao topo, torna-se a majestosa abóboda do céu. E para que algo que lembre a força do fogo brilhasse acima desta abóboda, os deuses pegam as chamas de Muspelheim e as espalham pelo céu, assim surgem as estrelas. Assim, da abismo sem fim de Ginnungagap, nasce um cosmos ordenado. Mas em suas profundezas permanece para sempre a memória de que o mundo surgiu não da harmonia, mas do choque de 2 forças hostis, de um sacrifício cruel. O sussurro primordial de Ginnungagap vive sob sua abóboda celeste, um lembrete de que mesmo no coração da ordem pulsa o mesmo caos, sem o qual não haveria nenhum começo. Após a criação do mundo, os deuses não apenas puseram ordem ao caos, mas também se tornaram seus guardiões. No entanto, a criação do universo não é um lugar pacífico. Os 9 mundos, conectados pelos galhos da grande Yggdrasil, estão cheios de perigos, intrigas e mistérios desconhecidos. Acima de todos esses mundos se eleva Asgard, a morada dos deuses. Em seu centro vive o líder e principal estrategista deles, Odin. Odin é o deus que não apenas governa, mas estuda e reflete. Sua força não está na brutalidade como a de Thor, nem na astúcia como a de Loki. Sua principal força é a sabedoria. Um exército não derrotará o inimigo sem conhecer sua fraqueza. É por isso que a sede de conhecimento e a compreensão dos mecanismos ocultos da criação do universo se tornam o principal objetivo de Odin. Mas por tudo no mundo é preciso pagar. E a lenda diz que um dia Odin ouviu falar dos poços de Mimir, uma fonte repleta da mais antiga sabedoria. Este poço ficava nas raízes de Yggdrasil. Suas águas eram um afluente do passado, do presente e também do futuro. O guardião do poço era o gigante Mimir,
conhecido por sua incrível perspicácia. Quando Odin chegou a Mimir e pediu para beber do poço, ele se deparou com uma condição que pareceria insuportável para qualquer outro. Mimir exigiu em troca de um gole seu olho. Odin, sem hesitar, arrancou seu olho e o jogou nas águas do poço. A partir desse momento, ele se tornou um olho, mas obteve o que procurava: conhecimento infinito. Mimir também se tornou uma figura importante em suas buscas. Mesmo após a morte do gigante, sua cabeça, preservada pela magia, continuava a dar conselhos a Odin. O deus sempre a carregava consigo para, a qualquer momento, ouvir um conselho sábio. Mas esse sacrifício acabou sendo apenas o primeiro passo. Junto com a sabedoria, chegaram a Odin as profecias sobre o futuro, e ele soube a terrível verdade. Um dia, o mundo perecerá, e nem mesmo os próprios deuses poderão impedir isso. Foi a partir desse momento que ele começou a traçar seus planos para salvar o mundo restante, tentando evitar o inevitável. A sede de conhecimento impulsionou Odin para os lugares mais perigosos. Um dia, ele foi a Helheim, o sombrio mundo dos mortos, para evocar a alma de uma feiticeira morta. Ele buscava respostas sobre o futuro, sobre como seria o fim dos tempos e se poderia ser evitado. O caminho para Helheim era difícil. Este mundo estava sob o domínio de Hel, filha de Loki, e era cercado por uma muralha de cobras e carne em decomposição. Para chegar lá, Odin assumiu a forma de um velho e atravessou terras perigosas habitadas por espíritos dos mortos. Ao se encontrar com a feiticeira, conseguiu ouvir a profecia sobre o Ragnarok. A feiticeira lhe contou como o mundo arderia em fogo, como o lobo Fenrir arrebentaria suas correntes, como a serpente Jormungandr emergiria das profundezas do oceano e como os próprios Aesir cairiam nessa batalha final. Odin não apenas buscava desvendar mistérios, mas também trouxe ao mundo conhecimentos que antes não existiam. Falamos das runas, símbolos pelos quais a realidade pode ser controlada. Mas a criação das runas exigiu um sacrifício incrível. Para descobrir o segredo das runas, Odin passou 9 dias e 9 noites pendurado na árvore do mundo Yggdrasil. Antes disso, ele se perfurou com sua própria lança. Sem comida e sem água, olhou para o abismo da criação e buscou respostas. A lenda conta que neste momento ele parecia morrer e renascer, obtendo a compreensão das runas. Cada runa carregava uma força especial. Não eram apenas símbolos, mas ferramentas que permitiam influenciar o destino. Com as runas, era possível invocar proteção, prever o futuro ou até mesmo alterá-lo. Esses símbolos se tornaram uma parte importante da magia tanto para deuses quanto para pessoas. As histórias de Odin mostram que o conhecimento é a maior força, mas seu preço é sempre alto. Ele deu um olho, derramou seu próprio sangue e até arriscou sua vida para aprender mais sobre o mundo. Após tantos sacrifícios e provações enfrentadas por Odin em nome da sabedoria e da proteção do mundo, vale a pena olhar para outros personagens-chave do panteão nórdico. Aqueles que complementam essa história não apenas com força, mas também com astúcia e claras contradições. Talvez um dos temas mais fascinantes desta mitologia seja Thor e Loki. Thor é a personificação da força, da determinação e da destemor. Filho de Odin e da deusa da terra, Jord, ele herdou a força de seu pai, mas nele não há astúcia nem sofisticação. Thor é direto como um raio, está sempre pronto para entrar em combate e nunca pensa nas consequências. Sua principal arma é o lendário martelo Mjolnir, criado pelos anões ferreiros,
os irmãos Brock e Sindri. Este martelo podia destruir montanhas, golpear gigantes e retornar à mão de Thor, não importa o quão longe fosse lançado. Mas para controlar tal força, Thor usava luvas de ferro e o cinto mágico Meggingjord, que duplicava seu poder. Esses atributos o tornavam não apenas forte, mas praticamente invencível. Os inimigos de Thor eram, acima de tudo, os gigantes, ou Jotnar. O interessante é que, como a mãe de Thor era da linhagem dos Jotnar, muitas terras fora de Asgard pertenciam aos gigantes, e eles tentaram repetidamente conquistar o mundo dos deuses. Mas toda vez que a ameaça se tornava muito próxima, Thor erguia Mjolnir e partia em campanha. Um dos feitos mais famosos de Thor foi sua batalha contra o gigante Hrungnir, que apareceu diretamente em Asgard e começou a se gabar de que destruiria os deuses e levaria a deusa Freya. Para defender a honra de Asgard, Thor desafiou Hrungnir para um duelo. A batalha ocorreu na fronteira dos mundos. Hrungnir estava armado com um escudo gigante de pedra e um pilão, esperando que esses resistissem aos golpes de Mjolnir. Mas apenas o martelo de Thor, com um estrondo, atingiu o alvo, e o próprio gigante foi esmagado. Verdade seja dita, um fragmento do pilão atingiu a cabeça de Thor, quase o matando, mas mesmo ferido, ele permaneceu inflexível. Outra história famosa é a viagem de Thor e Loki ao reino dos gigantes, Utgard. Tudo começou quando Thor, o trovejante, protetor de Asgard, partiu para terras distantes além do mundo conhecido. Seu objetivo era simples: provar que nenhum gigante, por mais astuto ou forte que fosse, era capaz de competir com ele. Thor, como sempre, levou consigo Loki, seu companheiro em muitas aventuras, e também Utgard-Loki, um menino jovem mas extraordinariamente rápido, que mais tarde se tornou seu fiel servo. Quando finalmente alcançaram Utgard, Thor notou imediatamente o majestoso palácio que se erguia diante dele. Era tão enorme que Thor e seus companheiros podiam simplesmente passar pelos portões. Lá dentro, foram recebidos por Utgard-Loki, o governante deste lugar, cujo sorriso escondia algo sinistro. Ele reconheceu Thor desde o primeiro olhar e, como qualquer gigante, ofereceu-se para mostrar do que Thor era capaz. Mas tudo o que aconteceu a seguir apenas causou a raiva de Thor. Quando lhe ofereceram beber de um copo, ele pensou que era um simples teste. Afinal, quem mais poderia beber mais do que o deus do trovão? Thor ergueu o copo e deu um enorme gole, depois outro, mas o nível do líquido quase não diminuiu. Para ele, acostumado a vitórias, isso era inconcebível. Então, Utgard-Loki ofereceu outro teste: levantar um gato. Pareceria fácil, não? Thor se aproximou, pegou o gato pelas patas e tentou levantá-lo, mas o gato não pensava em se mover. Thor tensionou seus poderosos músculos. Seu rosto ficou vermelho de esforço, e ele conseguiu tirar apenas uma pata do chão. Enfurecido e humilhado, Thor exigiu mais um teste. Desta vez, lhe ofereceram lutar contra uma velha chamada Elli. Thor se lançou na batalha, pronto para provar sua força, mas a velha se mostrou inesperadamente forte. Thor tentou desesperadamente movê-la, mas ela permaneceu firme, como se estivesse enraizada na terra. Em algum momento, ele até se ajoelhou diante dela. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. Este não era aquele que todos conheciam.
Ele se deparou com algo que não podia ser vencido pela força bruta. No dia seguinte, quando se preparavam para deixar Utgard, Utgard-Loki revelou a verdade. Cada um desses testes não era o que parecia. O copo estava ligado ao oceano, o gato ao serpente do mundo e a velha à própria velhice, que ninguém pode derrotar. Thor permaneceu ali, apertando seu martelo, pronto para destruir tudo ao redor, mas Utgard-Loki e seu palácio desapareceram, deixando-o em uma planície vazia. Essa jornada serviu para Thor como um lembrete de que até mesmo a força tem seus limites. Mas ele não viu isso como uma derrota. Para Thor, foi um desafio ao qual um dia responderia. Mas, talvez, o mito mais popular sobre Thor seja a história do roubo de Mjolnir. Um dia, Thor acordou e descobriu que seu martelo Mjolnir havia desaparecido. Não era apenas uma arma, sem ele, Asgard ficava vulnerável ao ataque dos gigantes. Em pânico, Thor recorreu a Loki, conhecido por sua mente afiada. Loki descobriu que o martelo havia sido roubado pelo gigante Thrym e escondido nas profundezas de seu reino. Thrym apresentou uma condição audaciosa. Ele devolveria o martelo apenas em troca da mão da deusa Freya. Claro, Freya recusou, mas Loki bolou um plano astuto. Thor foi vestido com um vestido de noiva e arrumado como uma noiva. Loki, por sua vez, se apresentou como sua serva. Embora Thor estivesse furioso com essa humilhação, ele concordou, entendendo que não havia outra saída. Quando a noiva chegou a Thrym, ele deu um banquete. Thor, fingindo ser Freya, comeu por 3, o que surpreendeu muito os gigantes. Loki justificou isso dizendo: ela estava tão preocupada antes do casamento que não comia há vários dias. Quando Thrym decidiu entregar Mjolnir como presente de casamento, Thor pegou o martelo, tirou o véu e, com raiva, destruiu o gigante e toda a sua comitiva. Este caso mostrou como a astúcia de Loki e a força de Thor juntos podem resolver qualquer problema. Vamos conhecer Loki, talvez o personagem mais ambíguo de toda a mitologia. Ele é a personificação das contradições. Um gigante de origem, mas vivendo entre os deuses de Asgard. Ele é um enganador que ora salva o mundo, ora o coloca à beira da destruição. Ele é de duas faces, encantador para alguns, destrutivo para outros, motor de mudanças. E, no entanto, uma coisa é certa: sem Loki, a mitologia seria muito menos emocionante. Mas para entender por que Loki é como o conhecemos, é preciso olhar para sua origem, seu caráter e seus feitos mais marcantes. Loki nasceu entre os gigantes, filho de Laufey, e sua mãe era Farbauti. Já sua origem determinou a natureza dual de Loki. Ele estava ligado ao mundo do caos, mas não seguia os costumes de seu povo. O que era incomum também era o fato de Loki ter se tornado um aliado dos deuses de Asgard. Ele não era apenas seu companheiro, mas também irmão de criação do próprio Odin. O que levou Odin a aceitar Loki em Asgard? Talvez sua astúcia, sua inventividade e sua capacidade de resolver tarefas complexas, qualidades que, por vezes, faltavam aos outros Asir. Mas foram essas características, combinadas com seu amor pela liberdade e propensão ao engano, que fizeram de Loki uma figura que inspira tanto admiração quanto desconfiança. Loki não era apenas um deus, ele era um catalisador de eventos. Onde ele aparecia, sempre começavam as mudanças. Suas habilidades de metamorfose para a forma de pássaro, peixe, mulher ou até mesmo cavalo lhe davam possibilidades ilimitadas.
Uma vez, Loki, para ajudar Odin, transformou-se em égua e se tornou mãe do cavalo de 8 patas Sleipnir, que ele mais tarde presenteou a Odin. É nessa dualidade que reside a natureza de Loki. Ele podia trazer um enorme benefício, mas muitas vezes isso acontecia depois que ele mesmo criava os problemas. Uma das histórias mais famosas que revela essa dualidade de Loki é o roubo de Idun. Idun é a deusa da juventude, guardiã das maçãs mágicas que davam aos deuses de Asgard a juventude eterna. Toda vez que os Aesir se reuniam para um banquete, Idun trazia suas maçãs, e a cada mordida delas, os deuses ficavam fortes e jovens novamente. Mas um dia, Asgard perdeu esse dom, e a culpa, como sempre, foi de Loki. Um dia, Loki partiu em viagem com Odin. Durante as peregrinações, eles se encontraram em terras famintas, onde não havia comida alguma. Diante deles surgiu um touro poderoso e os deuses decidiram prepará-lo. Mas por mais que tentassem, a carne de forma alguma cozinhava. A razão ficou clara quando o gigante Thiazi apareceu acima deles na forma de uma águia. Ele parou o fogo com magia e exigiu que lhe dessem parte da carne. Loki, como sempre, quis ser esperto e lançou um desafio audacioso ao gigante. Mas ele se meteu com quem não se pode brincar desse tipo de jogo. Thiazi agarrou Loki em suas garras e o levantou bem alto no céu. Em troca de sua liberdade, o gigante exigiu que Loki o ajudasse a roubar Idun e suas maçãs mágicas. Ao retornar a Asgard, Loki arquitetou um plano astuto. Ele convenceu Idun a deixar Asgard, dizendo que na floresta ele encontrou maçãs ainda mais surpreendentes do que as dela e ofereceu para compará-las. Assim que Idun saiu dos limites de Asgard, Thiazi, na forma de águia, a agarrou e a levou para seu reino. Sem as maçãs, os deuses começaram a envelhecer rapidamente. Suas peles se cobriram de rugas, sua força se esvaía, e Asgard ficou à beira da destruição. Quando os Aesir entenderam o que havia acontecido, exigiram que Loki resolvesse tudo, pois só ele poderia encontrar uma maneira de resgatar Idun das garras do gigante. Loki, como sempre, se safou. Ele pegou emprestado o manto mágico de falcão da deusa Freya, que permitia voar. Transformado em falcão, ele se infiltrou no reino de Thiazi. O gigante, naquele momento, não esperava nenhuma artimanha. Loki encontrou Idun, a transformou em uma noz e a agarrou em suas garras. Ele saiu voando do palácio do gigante e Thiazi, percebendo a fuga, partiu em perseguição. O falcão voava para Asgard o mais rápido que podia. Os deuses, percebendo a aproximação de Loki e do gigante, rapidamente acenderam um grande fogo perto dos muros de Asgard. Quando Thiazi se aproximou demais, ele foi pego pelo fogo, queimou suas asas e caiu na terra. Lá, os Aesir concluíram sua história, e Idun retornou a Asgard, e os deuses recuperaram a juventude. Loki, embora tenha sido o culpado por todos os problemas, mais uma vez conseguiu provar seu valor. Sua agilidade salvou Asgard, mas apenas depois que ele próprio colocou os deuses à beira da catástrofe. No entanto, o caos de Loki não podia durar para sempre. Seus enganos, mesmo os mais bem-sucedidos, com o tempo fizeram com que os Aesir começassem a perder a confiança nele. Loki, acostumado a ser a figura central, cruzou a linha quando ajudou os gigantes a roubar os poderes de Thor. Mas Loki continuou a desempenhar seu papel, como se não percebesse que seus dias em Asgard estavam contados. Ele é uma figura complexa, um herói e um traidor, um salvador e um destruidor, simbolizando a própria essência dos mitos.
Loki nos lembra que o mundo nunca é preto e branco, que cada situação tem múltiplas facetas e que a mudança é a única constante em sua vida. Agora, vamos falar sobre como duas grandes forças do mundo, os Aesir e os Vanir, primeiro se chocaram em uma batalha pelo controle do universo, e depois encontraram uma maneira de viver juntos. Eles existiam simultaneamente, mas eram completamente diferentes. Os Aesir, habitantes de Asgard, personificavam a força, a bravura militar e a ordem. Eles se elevavam acima dos outros mundos devido ao seu anseio por poder. Os Vanir, ao contrário, estavam mais próximas da Terra. Sua morada era Vanaheim, e eles governavam as forças da fertilidade, da magia e da natureza. Parecia que cada um desses clãs poderia governar seu próprio domínio, mas a ambição e o orgulho não permitiram que eles convivessem. Tudo começou com uma deusa chamada Gunlod, que veio a Asgard de Vanaheim. Ela não era nada comum. Seu corpo parecia cintilar em ouro e sua voz hipnotizava. Gunlod trazia consigo conhecimento mágico e falava sobre as riquezas que os Aesir poderiam obter se quisessem cooperar com os Vanir. Mas sua ganância por ouro e o desejo aberto de influenciar os Aesir causavam apenas irritação. Os Aesir, especialmente Odin, consideraram Gunlod uma ameaça. Eles tentaram se livrar dela. Gunlod foi capturada, queimada na fogueira, mas ressurgiu das cinzas repetidamente. Ela retornou à vida 3 vezes, provocando a fúria dos Vanir. Isso se tornou uma ofensa equivalente a uma declaração de guerra. Quando os rumores sobre a morte de Gunlod chegaram a Vanaheim, os primeiros confrontos começaram. Os Vanir consideraram que os Aesir demonstraram sua arrogância e desrespeito e decidiram que agora eles precisavam provar sua força. A guerra entre Aesir e Vanir não se parecia com batalhas humanas, quando exércitos vão para a luta com espadas e lanças. Os Vanir usavam magia e a terra se abria sob os pés dos inimigos. Eles podiam fazer as armas dos Aesir quebrarem em suas mãos e suas fileiras organizadas se dispersarem. Os Aesir, por sua vez, respondiam com sua força inabalável e disciplina militar. Um dos episódios mais famosos da guerra foi o cerco de Asgard. Os Vanir destruíam suas muralhas defensivas que os Aesir construíam com grande dificuldade. No entanto, Odin, Thor e outros Aesir as reconstruíam repetidamente, afastando os inimigos. Foi um confronto em que ninguém conseguiu obter vitória. As terras de Asgard e Vanaheim foram devastadas, mas os deuses lutavam como se cada batalha pudesse ser a última. Os anos de guerra exauriram ambos os lados. Os Asir e os Vanir entenderam que suas forças eram iguais e que a continuação da batalha levaria apenas à destruição mútua. Odin retirou seus exércitos para as fronteiras dos mundos, preparando-se para o confronto final. Mas em vez de iniciar a batalha, eles se reuniram para negociar. Nessas negociações, as partes decidiram buscar um compromisso. Em vez de armas, entraram as palavras. Os Asir e os Vanir concordaram com um armistício que deveria selar a paz entre seus clãs. Para selar a aliança, Asir e Vanir realizaram um ritual. Eles coletaram em um só recipiente seu sangue, que simbolizava sua união. Dessa substância foi criado o sábio Kvasir, a personificação do conhecimento e da harmonia entre os dois povos. Kvasir se tornou um símbolo de sua nova aliança. Uma das condições-chave da paz foi a troca de reféns.
Cada lado enviou seus melhores representantes para o outro acampamento. Os Vanir enviaram Njord, Freya e Freyr. Njord, o deus dos mares, ventos e da riqueza, tornou-se um dos deuses venerados em Asgard. Seus filhos, Freya e Freyr, trouxeram para Asgard magia, fertilidade, prosperidade e amor. Freya também ensinou aos Asir a arte do Seidur, magia que permitia prever o futuro e controlar o destino. Os Asir, por sua vez, enviaram Hoenir, que não conseguia tomar decisões sem o conselho do sábio Mimir. Irritados com isso, os Vanir decapitaram Mimir e enviaram sua cabeça de volta para Asgard. Odin, para não perder o conhecimento de Mimir, animou a cabeça com magia. Desde então, a cabeça de Mimir se tornou conselheira de Odin. O armistício mudou ambos os clãs de deuses. Unindo esforços, Aesir e Vanir criaram uma criação mais harmoniosa do universo. Os Vanir concederam a Asgard conhecimento mágico e conexão com a natureza. E os Aesir ajudaram os Vanir a dominar a arte militar e a fortalecer seu mundo. Mas a paz entre Aesir e Vanir não foi absoluta. A sombra da rivalidade nunca desapareceu completamente, e às vezes isso se manifestava em pequenos conflitos. No entanto, a aliança entre os dois clãs se tornou uma das bases da criação do universo. Após o estabelecimento da frágil paz entre Aesir e Vanir, parecia que o equilíbrio finalmente havia sido restaurado. Mas mesmo entre os deuses, onde cada um possui força, magia e imortalidade, o destino sempre encontra seu caminho. E um dos episódios mais trágicos na história de Asgard foi a morte de Baldur, o deus claro e amado por todos. Se na guerra entre Aesir e Vanir havia chances de negociações, a morte de Baldur se tornou um prenúncio da destruição. Não foi apenas um golpe na família dos deuses, mas o início de uma cadeia de eventos que levava diretamente ao Ragnarok. Vamos analisar como as artimanhas de Loki se tornaram a causa dessa tragédia, e por que a morte de Baldur mudou tudo. Baldur, filho de Odin e Frigg, era um dos deuses mais amados de Asgard. Ele era chamado de Claro porque literalmente brilhava, enchendo as marcas, enchendo a todos ao redor com calor e alegria. Baldur era um símbolo de vida, harmonia e paz. Um ideal que até mesmo os deuses buscavam imitar. Seu brilho lembrava o sol, e sua presença trazia uma sensação de calma. Mas um dia, tudo mudou. Baldur começou a ter sonhos sobre sua própria morte. Esses sonhos não eram simples pesadelos, eram visões que o próprio destino lhe enviava. Quando ele contou sobre eles para sua mãe, ela foi dominada pelo terror. Ela sabia que se Baldur morresse, o equilíbrio no mundo seria destruído. Frigg, em desespero para salvar seu filho, decidiu fazer o impossível. Ela percorreu o mundo inteiro, exigindo de todas as criaturas, plantas e objetos que jurassem que nunca fariam mal a Baldur. Pedras, árvores, animais, doenças e armas, tudo agora parecia que Baldur era invulnerável. Os deuses até começaram a se divertir. Eles jogavam pedras, espadas e flechas em Baldur para ter certeza de que ele realmente não podia ser ferido. Tudo ricocheteava nele, exceto um objeto, que Frigg havia esquecido, um pequeno e insignificante arbusto de visco, que ela considerou insignificante demais para exigir um juramento. Loki não podia ficar de fora. Ele se irritava com o amor e a adoração que cercavam Baldur, e via nisso uma chance de semear o caos. Ao saber de Frigg que o visco havia ficado sem juramento, Loki imediatamente bolou um plano. Assumindo a forma de uma velha, ele foi até Frigg e começou a conversar, descobrindo que era ela quem era capaz de matar o Deus Claro.
Em outra festa, onde os Asir novamente jogavam vários objetos em Baldur, Loki se aproximou do deus cego Hrungnir. Ele estava afastado, não participando da diversão, pois não podia ver. Loki entregou a ele uma flecha de visco e disse: "Por que você não participa?" Quando a flecha de visco atingiu Baldur, todo Asgard congelou. O deus que sempre brilhava caiu no chão, sua luz se apagou. Os deuses ficaram chocados, ninguém conseguia acreditar que isso fosse possível. Raiva e luto encheram o coração dos Asir, e Frigg chorava, incapaz de se conformar com a perda, que mostrou que nem mesmo eles eram imortais. A morte de Baldur não é apenas uma tragédia, foi o começo do fim. Baldur simbolizava a luz, a esperança e a ordem. Sua morte significava que a escuridão começava a vencer. Foi o primeiro passo para o Ragnarok, a batalha final, onde o mundo mergulharia no caos. Após a morte de Baldur, os Asir tentaram trazê-lo de volta. Um dos deuses foi a Helheim, o reino dos mortos, para trazê-lo de volta. Mas Hel, a governante deste mundo, concordou em trazer Baldur de volta se todas as criaturas do mundo chorassem por ele. E todos choraram, animais, pessoas e árvores, todos, exceto uma criatura, a gigante Thok, que se recusou a derramar uma lágrima. A lenda diz que era o próprio Loki, assumindo outra forma. Após a morte de Baldur, os Asir foram tomados pela fúria. Eles a direcionaram a Loki, acusando-o de traição. Isso marcou o início de sua queda, que culminou em seu aprisionamento e punição. No entanto, junto com isso, começou a contagem regressiva implacável para o Ragnarok. A morte de Baldur serviu como um lembrete de que mesmo as forças mais brilhantes não podem se proteger da escuridão se permitirem que ela penetre no mundo. É uma tragédia que ficou marcada não apenas como um presságio do fim, mas também como um símbolo da fragilidade do mundo dos deuses. Mas enquanto o fim dos tempos não chegava, os Aesir continuavam lutando contra as ameaças que poderiam prejudicar sua ordem. Algumas dessas ameaças estavam ligadas a monstros nascidos do caos e do próprio Loki. Uma dessas criaturas foi Fenrir, um lobo colossal, cuja força assustava até mesmo os deuses. E entre todas essas batalhas, os feitos heróicos dos deuses se destacam, como Tyr, o deus da guerra. Fenrir, um lobo colossal e filho de Loki, crescia a olhos vistos. Quando foi trazido pela primeira vez a Asgard, era apenas um filhote, mas sua força e malícia já causavam apreensão aos deuses. Criado em Asgard, Fenrir se tornava cada vez mais perigoso, e os Aesir entendiam que um dia ele poderia destruir tudo o que haviam construído. Odin recebeu uma profecia de que Fenrir desempenharia um papel crucial no Ragnarok, destruindo o próprio Odin. Isso levou os Aesir a buscar uma maneira de detê-lo antes que ele se tornasse forte demais. No entanto, nenhum deles ousava se aproximar do lobo para prejudicá-lo, exceto um deus, Tyr. Tyr era o deus da guerra, conhecido por sua honestidade e bravura. Ele foi um dos poucos que conseguiu se entender com Fenrir, mesmo quando o lobo se tornava cada vez mais feroz. Quando os Aesir decidiram acorrentar Fenrir, eles criaram correntes fortes e ofereceram ao lobo a chance de testar sua força, arrebentando-as. Fenrir, confiante em si, permitiu que as colocassem e, como de costume, as arrebentou.
Então os Aesir recorreram à ajuda dos anões e eles criaram um grilhão mágico, Gleipnir, feito de 6 componentes mágicos. O som do passo de um gato, a barba de uma mulher, as raízes das montanhas, os tendões de um urso, o sopro de um peixe e a saliva de um pássaro. Esses grilhões pareciam uma fita macia, mas era impossível quebrá-los. Quando os Aesir novamente ofereceram a Fenrir a chance de testar suas forças, o lobo suspeitou de engano. Ele declarou que só concordaria se um dos deuses colocasse a mão em sua boca, em sinal de confiança. Tyr, entendendo que ninguém mais faria isso, deu um passo à frente. Ele colocou a mão na boca de Fenrir enquanto os Aesir acorrentavam o lobo. Assim que as amarras se apertaram e Fenrir entendeu que não conseguiria se libertar, ele fechou suas mandíbulas com fúria, mordendo o braço de Tyr. A perda do braço não parou Tyr. Este ato o tornou um símbolo de sacrifício pelo bem comum. Fenrir foi acorrentado e enviado para terras distantes, onde deveria permanecer até o próprio Ragnarok. Após a morte de Baldur, o mundo começou a mudar. Os 9 mundos, que antes estavam ligados pela ordem e harmonia, foram tomados pelo caos. As pessoas pararam de honrar os deuses, e a inimizade e a ganância tomaram os corações humanos. A discórdia fraterna se tornou um dos principais símbolos dessa queda. De acordo com as profecias, os irmãos começarão a se matar, os pais lutarão com os filhos, e o mundo dos homens mergulhará em guerras sem fim. O Ragnarok não começará em Asgard, mas entre os mortais, cujos atos se refletirão em tudo. Loki, o principal culpado da tragédia, foi capturado e punido, mas sua malícia apenas aumentou. Acorrentado em uma caverna, ele tramava planos com seus filhos, sabendo que seus filhos, Fenrir e Jormungandr, também desempenhariam seu papel. Cada um desses eventos carregava um profundo simbolismo. A morte de Baldur, o fratricídio e a decadência moral das pessoas mostravam que o mundo havia atingido seu ponto crítico. Era um sinal de que os deuses, que tentavam manter a ordem por séculos, não eram mais capazes de conter o caos. Quando o sol não brilha mais e as pessoas perdem a fé nos deuses, chega a escuridão. Os deuses entendiam que os dias de Asgard estavam contados, mas ainda tentavam impedir que a criação do universo se destruísse completamente. Cada presságio, da morte de Baldur à queda dos costumes, levava a uma única coisa: ao fim, mas também ao início de um novo mundo. Os deuses sabiam que seu destino estava selado, mas mesmo diante da morte, eles se preparavam para dar a última luta. Asgard foi tomada por uma ansiosa expectativa. Os deuses, geralmente orgulhosos e inabaláveis, agora sentiam o sopro do fim inevitável. Seus corações se apertavam com pressentimento. A terra rachava, ventos gelados traziam ameaça e as ondas do oceano começavam a subir cada vez mais. Muitos presságios se uniam em um só. O Ragnarok não era mais uma profecia, estava se tornando realidade. Loki, acorrentado a uma rocha nas profundezas de uma caverna, sofria tormentos que os Aesir consideravam eternos. O veneno que pingava em seu rosto causava tanta dor que seus gritos abalavam as rochas. Mas as correntes que o seguravam começaram a rasgar as pedras. Suas correntes enfraqueceram. Ele se libertou, inspirando avidamente o ar, carregado com o pressentimento do caos. Agora Loki não se escondia mais. Seu lugar era na vanguarda da iminente destruição. Libertado, ele se dirigiu a Jotunheim, onde os gigantes de gelo já o esperavam.
Hrym, o gigante que Thor derrotou, e Hel, a governante do mundo dos mortos, também se juntaram ao exército do caos. Loki e Hrym fizeram uma aliança que deveria destruir tudo o que os Aesir construíram. E no sul, no flamejante Muspelheim, Surt já desembainhava sua espada flamejante, liderando seus demônios de fogo para a destruição. Enquanto isso, Bifrost, das profundezas do oceano, Jormungand, o serpente do mundo, começou a emergir. Sua aparição foi uma calamidade para tudo o que vivia. Os mares se erguiam com sua presença. E em Helheim, os portões de Hel se abriram, liberando seus súditos. Os mortos, cujos olhos queimavam com vazio, saíram em silêncio para as terras para se juntar ao exército de Loki. Asgard, erguido no topo dos mundos, observava essa inquietação. Os deuses viam as forças do caos se reunindo de todos os lados. Odin, sempre confiante em sua sabedoria, enviou seus corvos para saber as últimas notícias dos mundos. Os corvos voltaram com notícias sombrias. Os exércitos de gigantes, mortos e demônios já estavam se movendo em direção a Asgard. Mas os Aesir não vacilaram. Odin subiu em seu trono e olhou para seus irmãos. Ele sabia que esta seria sua última batalha. Cada um deles tinha seu papel e ninguém pretendia recuar. Thor, segurando Mjolnir, estava pronto para enfrentar Jormungandr. Sua determinação era inquebrantável, como o raio que brilhava em seu olhar. Tyr, que perdeu o braço em combate com Fenrir, afiava sua espada, entendendo que agora sua vida seria dedicada à vitória. Freya reuniu a magia dos Vanir, preparando-se para usá-la para dar a Asgard pelo menos uma pequena chance. Na ponte Bifrost, que liga Asgard aos outros mundos, estava Heimdall, o corno, cujo som anunciaria o início da batalha. Seu olhar estava fixo no horizonte, onde já se viam as primeiras chamas do exército de Surt. Demônios de fogo começaram a troar pela ponte arco-íris. Heimdall ergueu o corno. O som penetrante de Gjallarhorn ecoou por todos os mundos, anunciando que o Ragnarok havia começado. Asgard tremeu. Os deuses ergueram suas armas, seus gritos de guerra ecoaram pelos salões. Esta foi sua última batalha. Eles sabiam que não poderiam impedir o fim, mas cada um deles estava pronto para dar sua vida para que um novo mundo pudesse nascer das cinzas do antigo. E quando os inimigos se aproximaram dos portões de Asgard, os deuses saíram ao encontro do caos. Primeiro ao campo de batalha saiu Odin, o Deus Supremo, com sua lança na mão. Ele se ergueu sobre a colina, seu olhar fixo em Fenrir. O lobo, libertado de suas correntes, agora estava livre. O lobo, expandindo o peito e abrindo a boca, fez a terra tremer. Odin não vacilou. Ele sabia que esta batalha seria sua última, mas enfrentaria seu destino em plena glória. Ambos se lançaram um contra o outro. Odin lançou sua lança com a velocidade de um raio que brilhava com luz mágica. Fenrir colidiu com ela, mas não parou. O lobo se levantou sobre as patas traseiras e saltou. As mandíbulas da besta se fecharam e Odin desapareceu. Foi um momento que fez o tempo parar. O Deus Supremo de Asgard, símbolo de sabedoria e força, caiu, devorado pelo caos. Mas sua morte não foi em vão. Foi um sinal para os outros deuses. Chegou a hora de lutar até o fim. Do outro lado do campo de batalha, Thor se encontrou cara a cara com seu arqui-inimigo, o serpente do mundo, Jormungandr. O serpente se erguia sobre a terra,
seu corpo se contorcia no céu, e de sua boca saía um vapor venenoso que envenenava tudo ao redor. As ondas do oceano espalhavam seu veneno por todo o mundo, destruindo árvores, casas e a vida. Ao redor de Thor, lampejos de raios brilhavam, como se a própria natureza obedecesse à sua vontade. Com um rugido trovejante, ele lançou o martelo, que com força aterradora atingiu a cabeça da serpente. Jormungand sibilou, seu corpo se arqueou e a água subiu no ar em enormes fontes. A serpente ergueu a cabeça e golpeou com a cauda, fazendo a terra tremer. Thor mal se manteve em pé, mas sua fúria era ilimitada. Ele avançou, com uma força que apenas a consciência do fim iminente poderia gerar. Mjolnir desabou repetidamente, liberando as últimas gotas de veneno. Mas não foi uma vitória. Thor deu apenas 9 passos, sentiu o veneno penetrar em seu corpo, caiu de joelhos. Sua respiração ficou pesada e o martelo caiu de sua mão. O deus do trovão morreu, mas seu sacrifício salvou o mundo do caos venenoso. Loki, o líder do exército do caos, finalmente encontrou Heimdall, o guardião de Asgard. Seus olhares se cruzaram no campo de batalha, cheio de fogo, sangue e sombras. Loki sorriu, seus olhos ardiam com sede de vingança. Heimdall, com o chifre de Alarhorn em uma mão e a espada na outra, permaneceu como uma muralha inabalável. Sem mais palavras, eles se lançaram um contra o outro. Loki, rápido e astuto, esquivava-se dos golpes. Heimdall, por sua vez, seu punhal cintilava no ar, deixando feridas profundas nas armaduras do guardião. Os golpes eram precisos e sua força era inabalável. A luta foi desesperada. Loki usou todas as suas artimanhas, transformando-se em sombras, desviando dos golpes, mas Heimdall lutava como a personificação da ordem. Finalmente, ambos desferiram golpes fatais um no outro. Seus corpos caíram simultaneamente e o sangue se misturou à lama sob seus pés. Ambos caíram e sua batalha ficou empatada. Em meio a esse caos, quando deuses e monstros morriam um a um, os galhos de Yggdrasil, a árvore do mundo, tremiam. Suas raízes, embebidas no veneno de Jormungandr, começaram a murchar. Surt, o gigante de fogo, ergueu sua espada flamejante e a apontou para a árvore. Uma chama colossal envolveu seus galhos, espalhando-se por todos os mundos. Junto com as chamas, as pontes também queimaram. Bifrost rachou e caiu, engolido pelo fogo. As estrelas caíram do céu e a terra se rachou, mergulhando tudo o que vivia no abismo. Este foi o fim. O Ragnarok terminou. Os deuses caíram, os mundos foram destruídos. Mas das cinzas do antigo mundo começou a crescer um novo. Foi o fim de uma era, mas não o fim de tudo. E embora os Aesir tenham caído, eles deixaram para trás o conhecimento de que mesmo no caos há espaço para o renascimento. As chamas diminuíram, a terra rasgada pela guerra ainda exalava fumaça, mas o barulho da batalha não ecoava mais nos céus. As ondas levantadas pela fúria de Jormungandr gradualmente se acalmaram, e o ar envenenado lentamente se purificou. Os ventos não mais carregavam o cheiro de queimado, e as sombras dos mundos queimados começaram a se dissipar. Nem todos os deuses caíram em batalha. Em meio ao fogo e ao caos, houve aqueles que o destino permitiu ver o novo amanhecer. 2 filhos de Thor, Magni e Modi, sobreviveram ao Ragnarok. Eles ainda eram jovens, mas sua força era grande.
Eles encontraram Mjolnir, o martelo que seu pai segurou nos últimos momentos de sua vida. Este martelo agora pertencia a eles, como herança de Thor, um símbolo de proteção e trovão. No mundo dos deuses, Vidar e Vali sobreviveram. Vidar, filho de Odin, era conhecido por sua força silenciosa. Foi ele quem vingou a morte de seu pai, rasgando a boca de Fenrir. Ele permaneceu de pé entre as ruínas, inflexível, pronto para reconstruir Asgard. Vali, outro filho de Odin, também sobreviveu. Ele foi aquele que nasceu para vingar Baldur, mas agora esperava um destino diferente, construir um novo mundo. Mas talvez o mais surpreendente tenha sido o retorno do próprio Baldur. Seu espírito não desapareceu, ele não permaneceu para sempre nos frios salões de Helheim. Quando a batalha terminou, quando todos os 9 mundos tremeram em seu último suspiro, Baldur retornou do reino dos mortos. Agora Baldur, outrora caído pelas artimanhas de Loki, deveria se tornar o novo governante do mundo renascido. Mas e as pessoas? Elas também não faziam parte dessa história? Escondidos nas profundezas das raízes de Yggdrasil, 2 pessoas chamadas Lif e Liftrazir sobreviveram. O fogo de Surte não as tocou. Elas deram origem a uma nova humanidade que novamente encheria o mundo. A cinza assentou. O sol, outrora escondido pelas nuvens de fumaça e veneno, novamente se ergueu no céu. Era um novo sol, a filha da antiga estrela que morreu durante a batalha. Agora sua luz tocava a terra, revitalizando-a. Onde antes as ondas e o fogo se agitavam, a grama brotou novamente. A floresta que queimou no fogo de Surte começava a crescer novamente. Os riachos, envenenados pela serpente, tornavam-se limpos. Até mesmo o próprio ar, que estava pesado com cinzas, tornou-se leve e fresco. No lugar de Asgard, agora havia apenas um ermo. Os salões de Odin, Thor, Frigg e de todos os outros deuses se transformaram em ruínas. Mas no horizonte já aparecia um novo Asgard. Era mais modesto, mais silencioso, mas não estava restrito por tal poder como o mundo anterior. O mundo renascia novamente. Baldur, retornado do reino dos mortos, agora estava pronto para se tornar o governante deste novo mundo. Ele olhou para seus irmãos e sabia que juntos construiriam algo novo, algo melhor do que o que existia antes. Neste novo mundo não havia lugar para o caos de Loki, para a sede desenfreada de poder de Odin, para as tempestades destrutivas de Thor. Era um mundo onde a ordem e a natureza existiam em harmonia. Mas em sua base ainda permanecia o vestígio do passado, a memória do Ragnarok, de que até mesmo os deuses não são eternos. O novo mundo era melhor, mas ele sabia que um dia o fim poderia chegar novamente. O sol brilhava e as folhas cresciam nos galhos. A vida tinha uma chance. Isso era o mais importante. As histórias sobre deuses, heróis e profecias não desapareceram com a chegada da nova era. Mesmo após a queda de Asgard, suas imagens continuam vivas. Os mitos que os antigos Skalds contavam ao redor do fogo passaram para livros, filmes, jogos, tornando-se parte integrante da cultura moderna. Hoje, Thor, Odin ou Loki são conhecidos até mesmo por aqueles que nunca abriram as antigas sagas. Eles passaram para os quadrinhos, tornaram-se personagens de filmes e séries. Claro, suas imagens são frequentemente alteradas, adaptadas à nova era, mas a essência permanece a mesma. Thor continua sendo um símbolo de força, um protetor. Loki, de astúcia e imprevisibilidade. Odin, de sabedoria e estratégia.
Suas histórias se entrelaçam em narrativas modernas, mostrando que elas são eternas. Em videogames como God of War, a mitologia ganha vida, permitindo que os jogadores enfrentem deuses e monstros. Na literatura, de romances de Neil Gaiman a Percy Jackson, os deuses antigos ganham nova vida. E no cinema, suas histórias são recontadas repetidamente, às vezes distorcidas, mas sempre reconhecíveis. Para muitos, essas histórias não são apenas contos do passado. Eles moldaram sua atitude em relação à vida. Os vikings não temiam a morte, porque sabiam, se caíssem com uma espada nas mãos, iriam para Valhalla. Eles acreditavam que mesmo que o Ragnarok chegasse, era preciso lutar até o fim. Esse espírito, essa filosofia continua a viver. Ela se manifesta em códigos de honra, em táticas militares, na arte. Hoje, as pessoas aceitam a inevitabilidade das mudanças. Os mitos não são apenas contos do passado, eles moldam o presente, e talvez seja por isso que a mitologia nórdica continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Mas não foram apenas os deuses que deixaram sua marca na história. Entre os homens também houve aqueles cujos nomes se tornaram parte do grande épico. E um dos heróis mais famosos, que ficou na fronteira entre a realidade e o mito, foi Ragnarok Lodbrok. Vamos, por fim, conhecer sua história. Ele era um homem, mas seu nome soava como se ele mesmo tivesse saído de um mito. Seus feitos foram tão grandes que, mesmo após séculos, é impossível dizer onde a história termina e a lenda começa. Ele foi pirata, conquistador, governante, marido de esposas poderosas. Sua vida é uma ponte entre o mundo das lendas e o mundo da realidade. E sua morte se tornou tão simbólica que é difícil acreditar que pudesse ter sido apenas um acidente. Os Skalds cantavam que ele era descendente de Odin. Talvez fosse apenas uma bela metáfora, mas seu destino em si lembrava o curso de um herói mitológico. Ele foi um konung, que viveu em uma época em que o mundo estava mudando. Ele não conhecia o descanso. Sua espada sempre buscava uma nova batalha, seus navios, novas terras. Lodbrok não é um sobrenome, mas um apelido, significando calças de couro. As lendas dizem que ele usava calças de couro incomuns, tratadas com resina, para se proteger de picadas de cobras, mas talvez fosse apenas uma tentativa de se destacar. Um nome que deslizou de século em século, ele se tornou famoso por seus ataques à França, Inglaterra e Irlanda. Ninguém podia se sentir seguro se seus drácars aparecessem no horizonte. Seus ataques mais famosos estão ligados a Paris e à Inglaterra, onde seu destino foi selado. Mesmo os franceses tinham ouvido falar dos vikings, mas não pensavam que alguém ousaria atacar a Grande Paris. No entanto, em 845, a frota de Ragnar se aproximou dos muros da cidade. Ele dividiu suas forças, criando caos nas fileiras dos defensores, e então cercou a cidade, exigindo um enorme resgate. O assustado rei Luís I, o Piedoso, pagou uma quantia que poderia ser o preço de um reino inteiro. Mas Paris foi apenas um episódio. A parte mais famosa de sua história está ligada à Inglaterra, onde seu destino foi selado. As lendas dizem que Ragnar navegou até as costas da Nortúmbria. Ele caiu nas mãos do rei Ela, que inventou uma execução digna de um mito. Dizem que quando ela ordenou que Ragnar fosse jogado em uma fossa cheia de cobras, o viking não vacilou. Ele não implorou por piedade, nem chamou seus parentes. Em vez disso, ele apenas disse: "Como porquinhos, meus filhos guincharão quando souberem como eu sofro." Isso não foi apenas uma ameaça, foi uma profecia, e ela se cumpriu. Quando os filhos de Ragnar souberam de sua morte, eles não apenas saíram para vingá-lo.
Eles lançaram tal fúria sobre a Inglaterra que, mesmo séculos depois, sua memória era lembrada. Eles reuniram o grande exército pagão e derrotaram a Nortúmbria, sujeitando-a a uma punição terrível. E com isso, nossa aula chega ao fim. Fizemos uma viagem através do tempo, desde o início mítico do mundo e os grandes deuses de Asgard até os lendários vikings, como Ragnar Lodbrok. Vimos como o mundo surgiu e como ele caiu durante o Ragnarok, como os mitos moldaram a visão de mundo das pessoas e como eles continuam vivos em nossa cultura hoje. Obrigado por embarcarem nesta jornada comigo. Espero que esta aula tenha sido interessante para vocês e, talvez, até mesmo os tenha inspirado a olhar as lendas antigas de uma nova maneira. Até nosso próximo encontro, e que os deuses estejam sempre a vosso favor.